tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Quando eles se aproximaram de Jerusalém, próximo a Betfagé e Betânia, ao lado do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos na frente. Ele lhes disse: entrem na vila ali adiante, e, assim que entrarem, vocês encontrarão um jumentinho amarrado, que nunca foi montado por ninguém antes. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam-lhe: o Senhor precisa dele, e logo o enviará de volta. Então, eles partiram e encontraram o animal na rua, amarrado junto a um portão, e o desamarraram. Algumas pessoas que estavam por perto perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam exatamente como Jesus lhes tinha dito, e as pessoas os deixaram ir. Eles trouxeram o animal para Jesus, colocaram as suas capas nele, e Jesus o montou. Muitas pessoas colocaram as suas capas na estrada, enquanto outras jogavam ramos, que tinham cortado nos campos, pelo caminho em que Jesus passava. As pessoas que iam na frente e aquelas que iam atrás de Jesus, todas gritavam: Hosana! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino do nosso pai Davi, que está vindo. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Ele olhou em volta, observando tudo. E, então, como estava ficando tarde, ele voltou ao povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Desde uma certa distância viu uma figueira com folhas. Ele se aproximou da árvore, para ver se tinha frutos. Mas, quando chegou lá, descobriu que havia apenas folhas, pois não era a época de figos. Ele disse para a árvore: ninguém nunca mais comerá qualquer fruto seu. E seus discípulos ouviram isso. Eles chegaram em Jerusalém, e Jesus entrou no templo. Ele começou a expulsar as pessoas que estavam no templo comprando e vendendo mercadorias. Ele virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras das pessoas que vendiam pombas, e parava todos que atravessavam o templo, carregando coisas. Ele explicou para as pessoas que estavam lá: as sagradas escrituras não dizem: minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Mas vocês transformaram este lugar em um esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os educadores religiosos ouviram o que havia acontecido, e tentaram encontrar um meio de matar Jesus. Mas eles ficaram com medo dele, pois todos estavam muito impressionados com os seus ensinamentos. Quando a noite chegou, Jesus e os seus discípulos deixaram a cidade. Na manhã seguinte, quando eles voltaram, viram a figueira completamente murcha. Pedro se lembrou do que Jesus tinha feito e lhe disse: Rabi, olhe, a figueira que você amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: confiem em Deus. Acreditem quando eu digo a vocês que se disserem para esta montanha: saia daqui, e se jogue no mar. E, se não duvidarem em seu coração, e estiverem convencidos sobre o que pedem, então acontecerá. Eu lhes digo que sempre que vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e isso será seu. Mas, quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoe essa pessoa, para que o seu Pai Celestial também possa perdoar os seus pecados. Eles retornaram para Jerusalém, e, enquanto Jesus caminhava pelo templo, os chefes dos sacerdotes, os educadores religiosos e os líderes se aproximaram dele. Eles lhe perguntaram: com que autoridade você está fazendo tudo isso? Quem lhe deu esse direito? Jesus lhes disse: deixem que eu lhes faça uma pergunta. Vocês me respondem, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Quem deu autoridade para João batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Eles discutiram entre si sobre isso. E disseram: se dissermos que foi Deus, ele dirá: então, por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos que foram as pessoas, ai de nós! Pois todos acreditavam que João Batista fosse realmente um profeta. Eles responderam o seguinte a Jesus: nós não sabemos. Jesus lhes respondeu: então, eu não direi a vocês com que autoridade faço essas coisas. Marcos capítulo 11. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35.
Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.